Fala aí, Fortineiros, de com vocês. Estamos de volta aqui com Fortnite. Cara, eu tava refletindo aqui sobre a ideia de reflexão, né? Porque algumas pessoas buscam refletir sobre a vida, né? Não é todos, é poucas pessoas mesmo, mas às vezes eu penso, talvez buscamos refletir porque nos sentimos machucados com alguma coisa e buscamos uma resposta para aquilo. Se ignoramos, não existe. Se ignoramos as coisas como tem acontecido, não é mais refletir, é só seguir. E para muitos, só apenas seguir já é o suficiente. Porque quando a gente segue, a gente deixa de pensar em situações complexas, de como as coisas deveriam ser, ou como as coisas foram, como as coisas são. Mas outros não conseguem só seguir, eles precisam refletir, eles precisam entender o porquê as coisas são do jeito que são. E alguns vão acabar refletindo tanto que vão se perder no caminho. É meio brutal dizer isso, né? Se perder no caminho. Mas isso pode acontecer. Eu acho que nem todo mundo tem a capacidade. Todo mundo tem a capacidade de refletir, mas nem todo mundo tem a capacidade de ficar naquela ideia de reflexão. Outra, reflexão sem ação é apenas reflexão. É apenas reflexão, não tem como mudar nada sem uma determinada ação. Eu acho que talvez, se a gente olharmos, né, para os filósofos do passado, na visão deles, a ação deles era refletir e compartilhar a reflexão deles para as pessoas, né, que se interessavam sobre aquilo. Outros não se interessavam, não existia necessidade de se interessarem, ou pensavam, é besteira, nem precisa pensar tanto. Eu acho que a reflexão, como eu disse, todo mundo pode refletir, mas nem todo mundo vai aguentar o peso de uma reflexão. Quando refletimos, encontramos verdades às vezes que nem esperávamos encontrar e nem aguentaremos encontrar. Estamos tão inertes em nossas ficções, em ilusões, que é melhor não pensar, senão vai destruir aquilo e destruindo aquilo, a vida perde o sentido. Vocês percebem? Existe um certo peso sobre isso, que não dá para simplesmente... Olha aqui, ó, interessante isso aqui, né? Aqui, agora no Fortnite tá com essas plaquinhas, né? Aí aqui diz que há um deslizamento de terra, né? Existe um perigo de deslizamento de terra. E realmente, um pedaço de pedra aqui se deslizou, né? E aqui estamos cercados por montanhas. Muito interessante esses detalhes aqui do Fortnite. Mas continuando com a visão que eu tava, nem todo mundo vai aguentar o peso de uma reflexão. E tá tudo bem, entendeu? Eu acho que não devemos obrigar as pessoas a pensarem de uma forma que pra gente é uma coisa natural ou uma coisa confortável, quando pra eles não é, quando pra eles não faz sentido. Eu acho que devemos respeitar esse espaço. E sobre a questão de respeito, é uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes, para não incomodar as pessoas, a gente abdica, né, de coisas nossas, digamos assim. E
eu acho que eu estou entrando nessa fase de abdicar de coisas minhas, porque faço parte de uma realidade no qual não tenho mais controle. Nossa, que comentário triste, né? Pra ser puxado para esse ponto. Mas é muito interessante, cara. Eu acho extremamente interessante. Porque talvez quando refletimos sobre determinadas circunstâncias que nos afetam, estamos refletindo porque queremos encontrar uma solução, né? Mas como eu disse, reflexão, só reflexão, sem ação não adianta, né? Mas é interessante estar, digamos que desse lado do jogo, né? Porque no momento que abdicamos de determinadas coisas que nos importamos, a gente abre os nossos olhos, né? A gente abre os nossos olhos e não mais ignoramos a realidade como ela é. Dois jogadores caíram, eu vou tentar pegar um veículo para resgatar eles. Caso eles não fiquem da partida, né? Eu vou jogando solo, um já foi. Se encontrar um veículo, eu vou lá. O outro já quitou também. Só tem só mais um pra resgatar. Quitou também. Pronto, é só eu. Só eu contra os esquadrões. Não tem problema. Aí, como eu tava falando, né, sobre a ideia de... Às vezes a gente só reflete porque temos essa necessidade de refletir ou porque faz parte da gente refletir sobre uma situação no qual estamos passando, né? E eu costumo refletir sobre as coisas que acontecem. Eu não deixo passar, eu não deixo só ignorar e tá tudo certo. Não, eu costumo refletir porque eu posso e porque eu quero refletir sobre aquilo. Porque em minha reflexão eu busco encontrar algum conforto. Seja pensando numa ideia de conserto para aquilo, ou seja apenas pensando, ou seja apenas aceitando as situações do jeito que são. Existe uma frase muito interessante, eu não sei qual é a origem dela, mas eu já escutei no filme do Flash, ponto de ignição. Aceitar as coisas como elas são e ter sabedoria para mudar o que pode. Não é exatamente desse jeito, mas é semelhante, né? Então, o que a gente pode mudar, a gente aceita. Mas o que a gente pode mudar, devemos ter sabedoria para mudar. E é uma ideia interessante no filme do Flash, né? Porque passa a ideia de que, tipo, logo no início do desenho, né? Da animação, a mãe do Flash fala isso. E é um ponto crucial do filme. Porque até aquele momento o Flash não entendeu. E ele disse assim, eu acho que eu não entendi muito bem o que você disse. Aí ela disse assim, você vai entender. E realmente naquele momento ele não entendeu. Então ele precisa passar pela realidade onde ele consegue mudar o
final da história dele, ele consegue mudar as coisas, porém ele acaba alterando completamente a realidade da situação. É interessante, né? Porque, tipo, querendo ou não, o ponto trágico da vida do Flash é o que dá, pelo menos no filme fez parecer, que é o que dá poder, né, para que a Liga da Justiça se construa. Porque no final das contas o Flash é uma conexão entre toda a Liga. E sem a existência dele, como herói com seus poderes, nada daquilo seria possível. Tudo seria mais sombrio. É como se ele fizesse. É como se ele fosse um personagem que precisasse passar pelo que passou para construir o que construiu e ter um peso, ter uma importância significativa para a realidade original dele. É uma coisa muito interessante. E talvez coisas simples que nós não valorizamos sejam coisas que outras pessoas valorizariam, porém que não possuem, né? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades de locomoção, ela super gostaria de se mover, né? De andar para lá e para cá. Ela super amaria, né? Ter um momento de locomoção e tudo mais. É algo que afeta ela, né? Porém, ela se adaptou às mudanças que a vida pôs e aceitou as coisas como são, porque ela não pode mudar, pode até tentar, mas e pode conseguir, mas muitas não podem mudar as coisas como elas são. E isso não a impossibilita de viver a vida, né? Já outros têm uma coisa que essa pessoa gostaria de ter, mas não consegue valorizar, não consegue olhar o lado bom. Às vezes até a própria pessoa diz, não, eu preferia ser desse jeito do que ser infeliz dessa forma que sou. É um assunto interessante, né, cara? O exemplo é uma casa. Algumas pessoas gostariam de ter uma casa confortável, uma casa que tenha espaço de comunicação, uma casa segura. Só isso já seria o suficiente. Outras já trocariam tudo, toda a casa, por algo que falta. Uma pessoa, alguém, uma coisa que não consegue ter, que perdeu. Cada um sente uma necessidade diferente. E eu sinto que nos últimos anos eu estive meio que preso a pequenas coisas, né? Pequenos prazeres,
como se as coisas fossem se consertar magicamente. Mas não, as coisas só se consertam quando a gente começa a tomar uma atitude diferente. Quando a gente começa a fazer alguma coisa de diferente. Sem isso não tem como consertar. Vai ficar do jeito que tá. Eu, por exemplo, eu jogo Fortnite há 4 anos, né? Eu nunca consegui melhorar. Muito provavelmente essa ideia se dá, né? Não sei se é só por bastante tempo não ter só jogar só Fortnite, né? Mas não sei se é uma questão de habilidade pessoal. Naturalmente eu sou assim. Talvez naturalmente eu seja ruim mesmo, não tem como mudar isso. Não sei se é a questão da falta de esforço. Mas no final pode até ser isso, né? Pode até ser a falta de esforço, né? Mas se eu ver sincero pra vocês, eu nem me importo com isso. Eu acho que a gente dá muita importância à perfeição sobre tudo. No momento que a gente trata o videogame como uma ideia de prioridade, não é mais uma diversão. Se torna outra coisa, se torna uma ideia de comércio, né? Você vender uma coisa que você controla, né? Digamos assim. Enfim, isso é conteúdo para outro vídeo, certo? Então eu vou ficando por aqui.